Olá, louvado seja o nome de Jesus. Olha, eu quero falar algo muito importante com você. Às vezes nós não damos a devida atenção, o devido respeito à palavra de Deus, né? A palavra nos chega, nós não observamos, nós não respeitamos aquilo que a Bíblia diz. E nós temos que aprender a dar mais valor àquilo que Deus fala conosco, porque toda a palavra de Deus tem o objetivo da salvação, tem o objetivo de nos salvar. Quando eu digo salvação, eu estou falando sim de salvação eterna, de nos levar ao céu, mas quando eu falo salvação, eu estou falando também sobre nos livrar de certas situações, de certos momentos dolorosos, difíceis, complicados. A palavra de Deus, ela tem esse poder de impedir que o mal nos alcance, de impedir que o mal nos destrua. Mas se eu não der atenção à voz da palavra de Deus, como que o mal vai ficar longe de mim? Porque é por meio da palavra que Deus me traz a salvação. É por meio da palavra que Deus me livra. Eu paro para observar quando Deus falou com Noé. Ele foi conversar com Noé e ele explicou para Noé o que Noé deveria fazer. Deu todas as instruções para que ele construísse uma arca. E parecia loucura fazer um barco num lugar onde não tinha rio, fazer um barco num lugar onde não tinha mar. Mas Deus deu a ordem para ele, porque aquela era a maneira dele salvar a família dele, aquela era a maneira dele tirar a família dele da destruição que viria sobre a humanidade. Noé obedeceu, ele fez aquilo que Deus falou para ele fazer. Muitas pessoas até devem ter zombado de Noé, imaginando que ele era alguém louco, né? Fazendo um barco onde não tinha rio, onde não tinha mar, falando que ia cair água dos céus, 40 dias e 40 noites, parecia coisa de maluco, parecia coisa de doido, mas Noé estava seguindo uma instrução de Deus. E veio o dilúvio, aconteceu o dilúvio. A palavra de Deus livrou Noé, livrou a família dele. Quantas pessoas estão perecendo porque a palavra de Deus vem a ela e ela despreza a palavra de Deus, ela não dá atenção à palavra de Deus, ela não respeita o que a palavra de Deus diz. E Deus então fica impedido de abençoar esta pessoa, porque é por meio da palavra que ele salva, é por meio da palavra que ele livra. Nós temos que aprender a dar mais atenção à voz da palavra, nós temos que aprender a respeitar um pouco mais aquilo que Deus fala conosco. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, negou a fé em Jesus Cristo. Quantas pessoas não têm se dedicado à família? Não faz uma oração, não traz uma instrução, uma palavra à família, não faz um jejum pela família, ou seja, não cuida, não faz nada pela família. Aí, de repente, ouve dizer que o filho fez isso, que a filha fez aquilo, que aconteceu isso ou aquilo com o filho, e aí, às vezes, até coloca a culpa em Deus. Mas nós temos a palavra que temos que cuidar daqueles que são nossos. Nós temos a palavra que temos que cuidar daqueles, principalmente da nossa casa, mas não fazemos. Jó entendia a importância de cuidar da família. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios a Deus na madrugada, imaginando que os filhos no coração pudessem ter falhado contra Deus. Você vê que ele ficava atento à família, ele ficava observando o comportamento dos filhos, ele ficava observando a maneira que os filhos agiam. Ele não via nada de errado, mas ele pensava com ele, mas se no coração, quer dizer, no coração deles eu não posso ver, e se no coração eles fizeram alguma coisa errada, e se no coração eles pecaram contra Deus, e oferecia sacrifícios pela família. Quer dizer, o que nós estamos fazendo pela nossa casa? Quanto tempo você não faz um jejum pela sua família? Quanto tempo você não dobra os joelhos e clama a Deus pelo teu filho? Talvez critica bastante, talvez repreende, talvez briga, talvez até fale o que não deve, mas fazer o que é preciso muitas vezes não faz, né? Não dobra o joelho, não clama, não busca, não fala com Deus pela família. Nós temos que observar a palavra de Deus. Aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, negou a fé em Jesus Cristo. Não cuidar da nossa família não vai trazer prejuízo somente para os membros da nossa família. Não cuidar da nossa família vai trazer prejuízo para nós. Aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, negou a fé em Cristo. Então, quando Deus olha, ele vê uma pessoa que negou a fé nele, porque eu não tenho cuidado dos meus. Ele vê alguém que é pior que o infiel. Então, obviamente, a minha vida também ela começa a ficar complicada. A minha vida começa a ficar atrapalhada também. Por quê? Porque eu sou um infiel. Deus me vê dessa maneira, me vê como infiel, me vê como alguém que negou a fé em Jesus Cristo. Então, nós temos que despertar. Nós temos que começar a nos dar um pouco mais
pelas pessoas, principalmente da nossa casa. Olha, deixa eu dar um testemunho meu para você. Há muitos anos atrás, quando eu me entreguei a Jesus, eu era ainda apenas membro. Hoje eu sou membro, eu sou pastor do Ministério Internacional da Graça de Deus. Eu era só membro. Eu era membro na nossa sede regional em São José do Rio Preto. Na época era na Rua Boa Vista. E eu era aquele cidadão que dava um pouquinho de trabalho para o pastor, porque eu estava sempre atrás do pastor. Hoje eu fico pensando, não, pastor, às vezes tem tantos compromissos, tem tantas coisas para realizar, para fazer, e eu não dava, vamos dizer assim, desculpe o popular, eu não dava um tempo para o pastor. Na época, meu pastor era o pastor Donizete, que hoje está no Rio de Janeiro. E o que acontece? Para você entender melhor. Eu lembro que era uma segunda-feira, e eu, em vez de ir para casa almoçar, eu falei, vou lá na igreja ver o pastor. Eu sabia mais ou menos os horários que ele estava na igreja. Eu falei, vou lá na igreja ver o pastor. Vou almoçar com ele, pensei comigo. Só que um dia antes, no domingo, eu presenciei algo assim que mexeu muito comigo. No culto da manhã, eram mais ou menos 10 horas da manhã, uma senhora passou mal. Uma senhora de idade, uma senhorinha, ela passou mal, ela desmaiou, né? Foi uma queda de pressão, ela desmaiou. Aí levaram ela para o hospital para ver como é que ela estava, e graças a Deus ela estava bem. E quando eu chego lá na segunda-feira, eu entrando vejo aquela senhorinha de joelhos ali diante do altar, e orando, e orando, e orando. E quando ela me viu, ela veio na minha direção e ela veio falar comigo, falou, irmão, você estava aqui ontem, irmão? Eu falei, estava. Ela falou, você viu o que aconteceu comigo, irmão? Eu falei, eu vi. Mas a senhora está bem agora? Ela falou, irmão, eu não sei o que aconteceu comigo e tal. E aquilo moveu muito meu coração, me entristeceu de ver o sofrimento daquela mulher ali. Ela não sabia nem o que tinha acontecido com ela, tadinha. E eu então, naquele momento, falei, eu não vou almoçar com o pastor. Eu abri um jejum por aquela mulher. Eu fui orar por aquela mulher. Eu fui jejuar por aquela mulher. E a minha vida começou a mudar, porque eu percebi que eu tinha que olhar para as pessoas. Eu não podia ficar olhando só para mim. Eu não podia ficar olhando só para a minha necessidade. E Deus começou a mudar a minha vida. Quando eu comecei a observar a vida das pessoas, não no sentido de julgamento, de criticar, mas no sentido de estender a mão, de fazer por elas aquilo que elas não podiam fazer, de fazer por elas aquilo que elas não tinham entendimento para fazer, a minha vida começou a mudar. Deus começou a abençoar a minha vida. Olha, para de olhar só para você. Num momento como esse, por exemplo, quantas pessoas precisam de uma boa palavra? Quantas pessoas precisam que alguém estenda a mão? Talvez lá levar uma cesta básica, não precisa nem entrar na casa da pessoa, entre em contato com a pessoa, fala, tô aqui na porta, tô deixando uma cesta básica para você, porque eu sei que você está sem trabalho, e que Deus te abençoe. Se a pessoa fala, mas como é que eu vou te pagar? Você não precisa pagar, Deus já me pagou. Deus já me pagou e me dá a graça de observar e respeitar e obedecer aquilo que Ele está falando comigo. Porque ser usado por Deus é um privilégio. Ser usado por Deus não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Ser usado por Deus é um privilégio. Fazer uso do poder de Deus, qualquer pessoa pode fazer uso do poder de Deus. O poder dele está à disposição de quem quiser usar, mas ser usado por Ele, não, aí é outra história, é diferente. E é um privilégio enorme ser usado por Deus. Deixa Deus usar você em favor dos necessitados. Deixa Deus usar você em favor daquelas pessoas que não podem retribuir a você o que está sendo feito. Deus quer fazer, Ele quer fazer coisas grandes através de você, mas você tem que começar a observar a palavra dEle. E comece cuidando da sua casa, comece cuidando daquelas pessoas que estão mais próximas de você. Se puder estender a mão materialmente, financeiramente, o faça. Mas estender a mão espiritualmente é fundamental. Ore, clame, jejue, busque a Deus por aquele que não tem força. Em vez de você criticar, ele é um bandido, em vez de você criticar, ela é uma pessoa sem juízo, sem caráter, comece a clamar por ela, comece a jejuar por ela, para que os olhos espirituais dela se abram. Porque, na verdade, esse comportamento que às vezes nós julgamos e condenamos dessas pessoas que não conhecem a Deus é justamente porque elas não conhecem. E quando conhecerem a Deus, se tornarão, às vezes, melhores cristãos do que nós somos, mais dedicados, mais empenhados, mais obedientes à palavra de Deus do que nós somos. Então, temos que mudar o comportamento.
Temos que começar a olhar um pouquinho mais para as pessoas, para a necessidade das pessoas. É lógico, cuidando de nós mesmos, né? O apóstolo Paulo, ele diz que ele levava o corpo dele à servidão, ele levava o corpo dele a um sacrifício, vamos dizer dessa maneira, tratava com dureza, vamos dizer dessa maneira, porque ele tinha essa preocupação, depois de ter ensinado a muitos, que ele não se perdesse. É lógico que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que orar por mim, eu tenho que jejuar por mim, eu tenho que clamar por mim, eu tenho que observar se eu estou de acordo com o que diz a palavra, ou seja, eu tenho que olhar por mim, mas eu tenho que olhar pelas pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que olhar pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, sem julgamentos. Quando eu digo olhar, eu não estou falando um olhar de observar os erros, eu estou falando um olhar de estender a mão, um olhar de socorrer, um olhar de levantar, um olhar de dar força, de ajudar. Preste atenção nessa palavra, ela é verdadeira. Aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, negou a fé em Jesus Cristo. Imagina bem, que coisa séria. Nós temos que mudar esse comportamento. Em vez de eu olhar para o meu marido criticando, em vez de eu olhar para a minha mulher criticando, em vez de olhar para o meu filho criticando, para o meu vizinho criticando, para o meu colega de trabalho criticando, para o meu pastor criticando, eu vou olhar diferente. Eu vou olhar no sentido de estender a mão, de clamar, de orar, de buscar, de lutar, de fazer a diferença, tá bom? Deus quer usar você. Deus quer abençoar você. Eu volto a dizer, aquele que não cuida dos seus, não são palavras minhas, não fui eu que escrevi a Bíblia. Aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, negou a fé em Jesus Cristo. Não seja um infiel, não seja aquele que negue a fé em Cristo, não seja esse. Seja aquele que a fé é confirmada a cada dia em Cristo. Seja aquele que é praticante da palavra de Deus. Seja aquele que faz o que é justo aos olhos do Todo-Poderoso. Seja aquele que respeita as orientações que Deus traz. E receba o fruto. Você vê, Noé foi e construiu a arca, parecendo ser loucura, mas era uma instrução de Deus. E toda a família foi salva. Quando o dilúvio veio, as pessoas viram que não era loucura. Quando a dor veio, as pessoas viram que não era loucura. Era uma instrução que Deus havia dado e a família dele toda foi salva. Se Noé não tivesse observado a palavra de Deus, o dilúvio viria, porque a palavra de Deus se cumpriria e se cumprirá. O dilúvio viria e de repente ele ia falar, Senhor, me ajude. Ele fala, como vou te ajudar, Noé? Eu te dei instrução, eu te dei minha palavra, eu te dei a orientação que você deveria fazer, você desprezou, vai perecer com as pessoas conforme elas estão perecendo, você vai perecer também. Quantas são as pessoas que se dizem de Deus e são de Deus, mas estão sofrendo e perecendo como as pessoas do mundo estão? Estão sofrendo e perecendo como as pessoas do mundo estão. Mas por quê, pastor? Porque não houve a orientação que vem de Deus. Não houve a palavra que vem de Deus. Quer fazer do jeito que acha melhor. Deus não está mandando cuidar dos seus? Então cuida dos seus. Deus não está mandando você ser dizimista, ofertante. Eu fico observando aí nesse período aí de pandemia, muitas pessoas deixaram de estar na igreja, mas também não se preocupam com a igreja também não. Não se preocupem em ser fiéis nos seus dízimos, não se preocupem em trazer as suas ofertas, ou seja, se dependesse delas, a igreja fecharia, porque elas não se importam. Esqueceram a palavra de Deus totalmente, eles esqueceram de fazer o que Deus diz totalmente. E se a destruição vier, como tem vindo a muita gente, vai vir essas pessoas também. Por quê? Porque elas deixam de lado a palavra de Deus para fazer o que acha melhor. Noé obedeceu, pode salvar a família. Eu obedecendo, eu vou trazer a bênção para a minha vida. Eu não obedecendo, eu vou trazer a dor para a minha vida, vou trazer a dificuldade para a minha vida. Eu tenho que aprender a obedecer. Não é pequeno o número de pessoas que pertencem a Deus, mas estão perecendo da mesma maneira que as pessoas do mundo estão perecendo. Estão endividadas, estão perturbadas, estão com depressão, estão angustiadas, estão doentes, atormentadas, né? Por quê? Apesar de pertencerem a Deus, por quê? Porque não obedecem, não dão atenção, não ouvem o que Deus está dizendo. Tem que parar, tem que dar mais valor à orientação que Deus traz, tem que dar mais atenção àquilo que Deus está falando. Eu não posso desprezar a orientação de Deus. Por quê, pastor? Porque isso vai trazer dor para a minha vida. Isso vai trazer sofrimento para a minha vida. Olha, eu vou ficar por aqui. Eu espero que esse recado de Deus desperte você.
e que você entenda a necessidade de estar na casa de Deus, a necessidade de estar na presença de Deus, em orações e jejuns e leituras da Bíblia. É necessário, é importante, cuidando dos seus, orando pelos necessitados, observando aquela pessoa que está em dificuldade, podendo estender a mão materialmente, financeiramente, vá lá, estenda a mão, sem se preocupar em receber algo em troca. A Bíblia diz que nós devemos emprestar aquele que nos pede emprestado, sem nos preocupar em receber de volta. E o Senhor Deus, Ele vai nos recompensar. Nós temos que aprender a ouvir a Deus. Me dá uma tristeza no coração de ver quantas pessoas a palavra chega, o entendimento chega, mas ela despreza, ela não se importa. E aí a dor chega, o sofrimento chega. E aí depois quer culpar Deus ainda, como se Deus fosse responsável, fosse culpado pela dor dela. Mas o responsável, culpado pela minha dor sou eu, no momento que eu desprezei a orientação que Deus me trouxe. Ele me trouxe a orientação. Ele me trouxe a palavra, ele me mostrou como agir, como me comportar, mas eu paro, não dou atenção, faço o que eu acho melhor aos meus olhos, o que é mais fácil para mim. Não, eu tenho que fazer o que Deus está mandando eu fazer. Eu vou ver a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença em oração, para pedir por esta pessoa que está passando por um momento de dor, de dificuldade, por essa pessoa que está atormentada, que está perturbada, que está angustiada, por essa pessoa que perdeu a esperança. Deus, vem agora, porque eu estou amarrando os demônios, eu estou quebrando as cadeias, eu estou enfrentando a Satanás, eu estou determinando, vai embora todo tipo de sofrimento, vai embora a angústia, vai embora a opressão, a depressão, a amargura, o medo, a paranoia, vai embora agora todo tipo de doença no corpo dessa pessoa, no sistema pulmonar, sai do rim, do fígado, do baço, do pâncreas. Eu estou falando contra toda ação do diabo, eu estou falando contra você, o demônio que colocou uma infecção chamada generalizada, e essa pessoa tem tido falências dos órgãos. Sai agora, eu te repreendo, que a vida de Deus tome cada um desses órgãos, que essa pessoa possa voltar a ter vida. Eu digo, vai embora, em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família, solta esse casamento, vai embora com a tua perturbação conjugal, familiar, toda a força do mal, sai, desapareça em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo a todos, onde chega a minha voz, chega a minha imagem, chega a unção do Senhor que despedaça o jugo, chega a unção do Senhor que destrói as maldições. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Olha, aquele que não cuida dos seus é pior que infiel, negou a fé em Jesus Cristo. Não seja um infiel. Forte abraço.